Wilma Queiroz é uma mulher sertaneja, pesquisadora e historiadora. Seu encontro com uma fotografia que retrata 13 mulheres trabalhadoras de uma frente de emergência no sertão do Pajeú, em Pernambuco, é o ponto de partida para o documentário Bem Virá. A diretora sai em busca dessas mulheres fotografadas que assumem o protagonismo ao contarem suas histórias de luta pela sobrevivência, num contexto em que ser mulher era se limitar à função de administradora da miséria. Nessa entrevista, a Wilma conta sobre o processo de construção da narrativa e montagem do longa e comenta sobre a relação da obra com a fome e o machismo e sobre sua importância diante do atual cenário brasileiro. Esta é mais uma entrevista realizada em parceria com o WWF Brasil. Confira. Essa coisa do encontro, né, com a fotografia, de alguma forma, também faz parte, né, da narrativa do filme. E eu encontro essa fotografia, acho que num momento muito que fértil, digamos assim, para que ela me tocasse bastante, né, e chegássemos, né, onde chegamos. Então, essa coisa de historiadora, de buscar, de alguma forma, a origem, né, eu fui, então, procurar onde era, né, que tinha iniciado, quem eram essas pessoas. E quando eu, pesquisando sobre essa origem do movimento de mulheres, eu encontro essa fotografia no acervo de um dos primeiros movimentos de organizações, né, sociais de mulheres de Afogados da Engazeira. E ela me narrada, né, narram essa imagem, contam essa imagem com uma memória de ser um marco para o movimento de mulheres, assim, de dizer que era uma primeira conquista da luta por trabalho, né? Uma luta que depois se dá no reconhecimento, ou na luta do reconhecimento das mulheres enquanto trabalhadoras rurais, o que ocorrerá apenas da Constituinte de 88. E, junto a isso, também com a curiosidade de saber quem eram as demais mulheres que compunham a foto, haja vista que uma das que estavam ali era uma liderança do movimento de mulheres que permanecia na ativa até então, né, até 2012, 2013, ela continuava à frente dos movimentos de mulheres, mas as demais não sabiam-se quem era. Assistindo o filme, eu tenho assim, a impressão de que ele começa com essa narrativa que vai mais na perspectiva da pesquisa, né? E ele evolui para o protagonismo dessas mulheres, né? Nas suas falas. Eu queria entender como que foi, então, que o filme tomou essa dimensão, como que foi o processo de construção dessa narrativa. Eu queria perguntar ou entender como é que elas estavam vivendo agora. Então, tinha, sobretudo, essa pergunta. Era uma grande pergunta norteadora. Como é que elas estavam naquela fotografia, né? E talvez nós dizemos até que é esse encontro delas, né? Do eu delas com essa foto, né? Que as representa em 1983 e agora, portanto, nos anos 2000, como é que elas estavam. E também um outro elemento que vem para essa camada é o fato de nós estarmos, quando eu encontro a foto, enfim, nós estarmos num momento de estiagem também, assim como elas estavam em 83, né? No momento de estiagem, no momento que, por vezes, né, também é denominado de seca, e aí a gente faz uma problematização sobre isso também no filme, mas quando a gente fala quando eu quis encontrá-las, também tinha de dizer assim, como é que vocês estão nessa seca agora? Isso porque eu vi a minha família, né? Minha mãe e meu pai trabalharam também em frente de emergência, e agora, nos anos 2000, nós estávamos passando de uma outra forma pela estiagem, né? Nós estávamos passando de modo que não foram necessárias as frentes de emergência, nós estávamos passando, não que não houvessem os problemas, mas era uma outra conjuntura. Então, acho que eu esperava, tinha essa expectativa também, de que, ao encontrá-las, eu fosse encontrá-las em uma condição melhor, em uma condição mais digna, né? Então, de alguma forma, tinha essas expectativas todas para formar essa camada. E no âmbito do audiovisual, né, nessa linguagem cinematográfica, havia muito a expectativa de poder ser um filme de busca, então se caracterizar por um documentário que não é
uma forma documental, né, que não é necessariamente tão batida, talvez. É uma forma documental que é um pouco mais, talvez, poderia caber alguma inovação, poderia caber alguma... Não é tão usual. No entanto, quando foi chegando perto, né, a gente entrou no processo de pré-produção, evidentemente que o desejo de encontrar mulheres se tornou cada vez mais forte do que o desejo de fazer um filme de busca. Então, nós, por exemplo, pensamos inicialmente em não fazer uma pesquisa prévia, em filmar a própria busca. Só que, quando a gente foi chegando perto desse período de produção, eu abri mão dessa ideia inicial e decidimos fazer uma pesquisa prévia, exatamente porque encontrar mulheres se tornou mais importante do que o próprio processo de pesquisa. Então, foi algo que foi se dando, assim. Então, essa narrativa em que o protagonismo da fala delas, né, como você traz, é muito bom ouvir isso de você também. Isso que você traz tem a ver com esse objetivo, com essa narrativa que vai se moldando, né? Então, quando a gente vai filmar, a gente já tem praticamente todas elas, já tem encontrado praticamente todas elas. As montadoras Rafa Spencer e Amandine foram muito importantes também, porque, por vezes, eu ficava um pouco apegada ainda. Mas, e se não for um filme de busca, será que as pessoas vão querer ver? Né? Mas, meu Deus, o que é isso, né? Essa coisa. E aí as montadoras também foram muito importantes para dizer, não, larga isso, a gente já ok, aqui já deu, até aqui já foi, a gente entendeu que houve uma busca, mas agora a gente quer ouvir as mulheres, assim. Então, foi uma construção, tanto que a gente filmou em 2017 e a gente lançou em 2020, ou seja, a gente tem um tempo de montagem muito grande, porque é exatamente essa linha narrativa que hoje, né, a gente apresenta, ela foi sendo gestada de forma lenta também. O documentário ele exibe um sertão verde, né? E com faces da luta dessas mulheres que não se limitam só a resistir, né? Impressiona também a maneira como elas falam delas mesmas, né? Da união, enfim. Eu queria ouvir também a respeito desse paradoxo, como que foi para você, então, lidar com essas questões? Eu acho que foi uma das coisas mais difíceis para mim, assim, lidar com essas complexidades todas. Porque é isso, quando a primeira vez que eu pensei num filme, então era como se eu quisesse dizer, olha, agora em 2016, 2017, está tudo bem, uhul, né? Superamos tais coisas, né? E aí, não só a fala delas não traz isso, no sentido de dizer que a vida é complexa e ela continua, né? Continua problemas, continuam, não há final feliz, que história é essa, né? Esse conto de fadas. Eu não sei, mas eu, enquanto pessoa, e enquanto, sei lá, estudiosa, o que quer que seja, foi muito difícil lidar com a ideia de que, poxa, eu acreditava no progresso, sabe? Dizer assim, tudo que ocorreu de 2016 para cá na história política do país me fez dizer, olha, você acreditava no progresso e que pena, porque não existe. Que pena, porque esse final feliz não existe, né? Então, essa questão desse paradoxo no filme e como se apresenta, para mim, foi super existencial também. E foi incrível como elas já trouxeram. Assim, foi, né? Hesita dizer assim, era bom e ruim também, né? Então, eu acho que essa para e aí enquanto pessoa, talvez, assim, uma das grandes modificações que o filme trouxe em mim foi exatamente o acolhimento desse paradoxo da própria vida. Por exemplo, vou citar novamente Zita, não participou de uma organização efetiva de mulheres, mas quando ela termina uma fala dizendo se fosse hoje era estupro, para mim ela está falando assim de uma conquista histórica, né? O fato de ela hoje compreender aquilo que ocorreu com ela há mais de 30 anos atrás como estupro, ela está falando, né? Então essas complexidades todas, na verdade, acho que foi uma das coisas que o filme mais me ensinou, foi acolher talvez essa complexidade. Essas filmagens, elas são de 2017. Nós estamos no Brasil de 2022, vendo aí o retrocesso na segurança alimentar no Brasil, que hoje está no patamar, né, quase no patamar do que era quase 30 anos atrás. Você imaginou fazer um filme que em 2022 ele trataria tanto
a realidade da mulher brasileira? É isso, eu acho que também entra um pouco na pergunta anterior, né? No desejo de fazer o filme em 2015 e 2016, não. Eu achava que ia estar falando de um outro tempo, né? Que ia estar falando de um passado que nesse presente, portanto, nós estaríamos mais distantes desse passado. Então, eu não gostaria que o filme falasse tanto do presente como fala, nesse sentido, né? Desse Brasil de 2022. Você, em um determinado momento, você diz assim: é preciso entender que o sertão não é miserável por culpa do clima, e sim por opção política. Então, eu vou jogar a bola para você falar de novo a respeito disso. Todo esse processo vai ser muito forte, né, nessa região. É um processo colonizador mesmo. Então, quando eu digo opção política, é a política colonizadora, né? É a política colonial que permanece. E aí a gente constitui um Brasil que se nega, né? A gente constitui o processo colonial foi tão ferrenho em nós mesmos, né, que é um Brasil que se nega. Então a gente nega tudo que tudo que é nosso. Então imagina um bioma que é único e exclusivamente brasileiro, a Caatinga, né? Que presta, né? Cada vez mais que eu estudo sobre isso me impressiona, porque só em 2002 a Caatinga foi considerada bioma no Brasil. É muito sério. Antes de 2002 era mato, era qualquer outra coisa, não era considerado um bioma como a Mata Atlântica, como o Cerrado, né? Então, dizer que houve essa construção discursiva política sobre esse lugar que não presta, esse lugar que nada cresce, nada dá, não tem água, nunca vai ter, né? Então, há uma construção discursiva sobre o sertão como um todo, mas especificamente sobre o semiárido, muito forte, né? Mina da gente todo tipo de sabedoria sobre o lugar, e o lugar é culpado, né? E aí, portanto, a gente é culpado. Ou então, se retire, né? A única saída é se retirar. E aí a gente está falando de uma mão de obra que construiu São Paulo, de uma mão de obra que construiu o Rio de Janeiro, né? Então, quando eu digo que essa miséria, que a seca é uma opção política, aí eu não estou falando dos índices pluviométricos, né, de chuva. Estou falando exatamente do que das construções discursivas e da construção de nós mesmos, né? A gente é o semiárido que mais chove no mundo. Israel chove muito menos do que o semiárido brasileiro. O Texas chove muito menos do que o semiárido brasileiro e nem por isso está fadada à fome. A Josué de Castro já dizia que o problema da seca não era climático, né? Não era climático, era político e social. Então, eu fui entendendo que era político mesmo, não tinha a ver com o determinismo geográfico, né? Não, o determinismo geográfico é um discurso político nessa conjuntura toda. E aí, dado o momento, é, a gente pode, sei lá, pelo menos desejar que o bem virá seja assim o prenúncio de dias melhores. Eu sei que também é o nome do movimento de mulheres, né? Mas tem alguma relação então com esse desejo, essa vontade de que as coisas melhorem? Sem dúvida. Sem dúvida no sentido de... Porque... Mas eu fui convencida, né, inclusive por Kika, por várias outras pessoas também, da força desse título, muito porque a gente precisa mais do que nunca, né? De alguma forma, a crença, a fé de que a gente pode, de alguma forma, modificar esse país, esse mundo. Então, não é o bem virar no sentido de eu vou sentar e cruzar os braços e esperar que venha, mas é exatamente a crença de que as coisas podem ser melhores, é alimento para a nossa caminhada, né? Alimento para que a gente continue vivo, continue a sonhar, né, a esperançar com as mãos, com os braços, né, com as pernas, caminhar.